Amém? Vamos dar continuidade às parábolas do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 28, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Estaremos lendo a partir do versículo 28. É a parábola do construtor. Ou em alguns lugares, irmão, ver como uma parábola do construtor de uma torre, ou parábola da construção, depende da versão do livro aí. Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 14, partir do versículo 28. Aqueles que puderem ficar de pé para a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Irmãos, pode sentar. Por que a gente leu a partir do versículo 28? Os versículos de 25 a 27, eles já estão falando numa outra direção. A gente vai perceber aqui que Jesus está falando do esforço, Jesus está falando que o ministério de Cristo exige de nós que não dá para fazer, a vida é assim. Então, quando a gente faz escolhas, quando a gente opta por qualquer que seja o caminho, ainda que a gente opte pelo caminho do mal, é preciso que a gente comece a deixar coisas. Qualquer escolha que você faça para mim, qualquer visão que você faça para o futuro, você vai ter que abrir mão de outras coisas em função daquilo. Não tem jeito, seja para o bem ou seja para o mal. Jesus está falando aqui que a gente precisa parar para pensar. E eu acho interessante, essa é uma das parábolas, né? Esse é um dos textos que confirma cada vez mais aquilo que a gente vem falando ao longo dessa trajetória dos últimos anos, que para ser crente tem que ser inteligente. Não dá para ser crente sem ser inteligente. Não tem como. Não tem como você seguir uma vida com Cristo, não tem como você seguir uma vida de abnegação, né? Não sei se os irmãos têm aí em algumas Bíblias, antes do versículo 25, tem um título, que o serviço a Cristo exige abnegação. Então não tem como você fazer certas negativas na sua vida, não tem como você fazer opções na tua vida sem que você utilize a mente, sem que você, trabalhe o seu conceito, sem que você trabalhe as coisas que você pensa, sem isso ser pensado. E o que a gente vai meditar hoje, eu vou tentar ser bem breve, que a gente tem ainda a ceia do Senhor, mas a gente precisa meditar muito, porque Paulo ele diz o quê? O justo viverá pela fé. E qual a ideia que às vezes a gente tem desse viverá pela fé? Às vezes a gente tem a ideia errada, erradamente, a gente pensa que viver pela fé significa não pensar em nada, significa viver com a cabeça no vento, significa não raciocinar, significa tomar decisões movidas pelo impulso. Eu já contei aqui que uma vez eu falei, acho que foi um momento de louvor, eu falei para alguém numa igreja, senti um arrepio forte, meu corpo arrepiou todo. A pessoa perguntou, o arrepio vinha de cima para baixo ou de baixo para cima? Eu fiquei, sei lá com a direção do arrepio, só senti um arrepio, louvor, a letra, porque tem louvor, aliás, a função do louvor é essa, ela mexe com a gente, mexe no nosso coração, transporta a nossa alma. Às vezes eu fecho o olho
e mudo de lugar, né? Vou para outra dimensão. O louvor, pelo menos comigo, tem muito essa função. Eu sei lá a direção que veio o arrepio, se veio de cima para baixo, baixo para cima. Mas por que importa a direção do arrepio? Não, porque se veio de cima para baixo, significa que é algo de Deus. Se foi de baixo para cima, pode ser coisa do demônio. Gente, às vezes tem gente que pensa que tomar decisão, ser crente, é ser movido pelo arrepio. Se arrepiou, se o coração tremeu, se fez isso, aquilo, então eu vou seguir, então eu vou fazer porque eu senti, olha, isso é de Deus. A vida de crente não é assim que Jesus está ensinando aqui, não é assim que Jesus está mandando, é a expressão que deixa bem claro que ser crente precisa ser inteligente. É a expressão nesse texto que a gente leu aqui, por 2 vezes Jesus fala, assenta. Leram isso? Por 2 vezes Jesus fala, assenta. Primeiro, antes de fazer qualquer coisa, assenta. O que significa esse assenta de Jesus Cristo? Parar para pensar, fazer cálculo, sabe, projetar. A tua vida com Cristo, como discípulo de Cristo, exige isso. Por que tem muita gente que entra, começa a fazer um bom trabalho, daqui a pouco para, daqui a pouco sai da igreja? Poxa, mas fulano estava tão bem, fulano estava fazendo tanta coisa, estava tão atividade, daqui a pouco ele parou, daqui a pouco ele largou. Eu conheço gente que expulsava demônio, que falava em línguas, hoje em dia está bebendo, vive nas praças. Por que isso acontece, querido? Porque faltou na vida cristã assentar-se. A gente precisa dizer para Deus as nossas condições, o que a gente quer. A gente precisa ser sincero com Deus. A gente precisa entender, querido, que às vezes a vida cristã não é a melhor coisa que tem. Não se escandalize com o que eu estou dizendo, mas essa é a realidade, porque a gente está aqui para pregar a verdade. Amém. Seria mentira minha que dissesse para você, não vem para Jesus e você vai parar de sofrer. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. É por isso que tem muita gente que está desacreditando de Jesus Cristo, tem muita gente que está desacreditando da palavra, por causa desse negócio, não vem para Jesus para parar de sofrer, porque a tua vida vai ser tudo melhor. A tua vida não vai ser tudo melhor. O que vai mudar na tua vida é que você vai passar a ter esperança. Aquilo que a gente falou sobre os 2 fundamentos, a água, o vento, a chuva, o problema, vem para quem é crente, vem para quem não é crente. Agora, quem é crente está firmado na rocha. Aleluia. Aquilo que a gente falou na virada do ano, quem é o carvalho, quem é o terebinto, querido, nem a folha cai. Amém. O mesmo vento que destrói árvores, que derruba barreiras, não derruba o carvalho, não derruba o terebinto. Então Jesus aqui está nos ensinando, olha, primeiro, presta atenção que Jesus falou aqui, quem é aquele que vai construir uma coisa e primeiro não para calcular, para saber se o dinheiro vai dar, até onde eu posso ir. Já pensou, você contrata um pedreiro, você faz uma conta no material de construção, daqui a pouco está devendo material de construção, o pedreiro abandonou a obra. Para primeiro, será que vai dar? Quanto que eu preciso? Eu vou dividir em etapas. Eu posso fazer até aqui, eu posso fazer até ali. E aí eu vou dividindo, planejando, tomando atitude. Há 2 coisas que a gente não pode fazer como crente na nossa vida. Uma é fazer as coisas de qualquer maneira, achar, não, eu vivo pela fé, então eu faço as coisas de qualquer jeito, eu vou, e Deus vai me abençoar, e Deus vai prover. Deus provê, Deus cuida. Mas primeiro planeja, seja sincero diante de Deus, diga a Deus o que você vai fazer, diga a Deus o que você quer fazer na tua vida. Por que muita gente abandona, querido? Porque as pessoas entram e vai servindo a Deus de qualquer jeito, vai servindo a Deus de qualquer maneira, vai querendo fazer as coisas, sabe, a moda Brasil mesmo. Aí vai fazendo, daqui a pouco um primeiro problema, primeira dificuldade, um escândalo. A Bíblia diz que os escândalos vão acontecer, querido. Ai daquele por quem vem o escândalo, beleza, mas você também não pode ficar se escandalizando com qualquer coisa. O que vai trazer sobre você maturidade cristã é exatamente passar pelas tempestades, é passar pelas dificuldades. Nem sempre você vai ter tudo que você planeja, mas Deus pode te surpreender também. Amém. Eu creio no Deus que Ele pode fazer mais do que aquilo que você planejou, pensou. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Efésios. Agora,
primeiro para, primeiro coloca, primeiro entende. Que eu acho interessante no livro de Atos, os apóstolos seguiam levando, e eles não eram chamados de cristãos, só foram ser chamados de cristãos lá para frente, né, no finalzinho quase do livro de Atos. Antes eles eram chamados do caminho, aqueles do caminho. E o que era entrar no caminho? Tinha hora que se convertia 4.000, tinha hora que se convertiam 5.000 pessoas. Mas entrar no caminho, era entrar no caminho de Cristo? Era, mas era entrar no caminho de sofrimento, era entrar no caminho de perseguição, porque o povo, né, o Império Romano era contra, porque as pessoas queriam matar, porque eram colocados na arena. Nero colocava muitos cristãos na arena para se divertir com os cristãos sendo mortos. Muitos reis de Roma fizeram isso. Servir a Cristo era entrar no caminho difícil, mas a gente vê que a igreja só crescia. Amém. E por que o povo crescia? Porque quando parava para pensar, tendo moleza na vida, tendo facilidade na vida, um dia todo mundo vai para o mesmo lugar. Um dia todo mundo vai ter o seu momento de decisão. Como diz lá no Antigo Testamento, né? Um dia todos vão passar pelo vale da decisão. Todo mundo um dia vai ter que passar pelo vale da decisão, não tem jeito. Jesus ele conta que um mendigo chamado Lázaro vivia na porta de um homem rico que não diz nem o nome. E aí um dia morreram quem? Os dois. E esse mendigo Lázaro vivia pedindo dinheiro para um homem rico, vivia pedindo esmola, vivia pedindo ajuda aos outros. Só que depois da morte, o homem rico vai para o inferno e Lázaro vai para o céu. E aí ele começa, mas como é que pode? E qual é a palavra que Deus dá para esse homem rico? Você teve os prazeres, as tuas alegrias em vida. Mas isso não fez você fazer uma escolha. Isso não fez você mudar a tua vida, queridos. Independente se as coisas começam a acontecer tudo muito bem, ou se as coisas começam a ir tudo muito mal, o que vai fazer a diferença não é a jornada, é para onde a gente está indo. É aonde aquilo vai nos levar, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. A gente estava falando hoje da escola bíblica, estava aprendendo na escola bíblica hoje, falando sobre o contexto da mente. Tem muita gente que se afasta da igreja, participa de campanha porque quer um emprego. Aí a pessoa participa da igreja pedindo o emprego. Não, eu estou desempregado, eu preciso de emprego. Aí participa das semanas de campanha. Aí Deus vai e abençoa a pessoa, dá um emprego. Aí a pessoa nunca mais vem na igreja. Outros, Deus não fez o que eu pedi, nunca mais vem na igreja. E aí não aparecem. Queridos, a vida da gente, Jesus ele fala o seguinte: olha, quem comigo não ajunta, espalha. Ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para a gente viver a vida sem dedicar a nossa vida a alguém. E aí Jesus ele fala algo também muito interessante. Quando você está se decidindo por mim, você está contra o diabo. Agora, se você está contra mim, não dá, não tem. Entre o diabo e Jesus Cristo, querido, não tem muro. Tem gente que fala assim: o crente está em cima do muro. É difícil, porque não existe muro entre o diabo e Jesus Cristo, existe o abismo. Então, quando você pula do lado em que está Jesus para o outro lado, querido, quem está fazendo a festa é o diabo. Jesus ele está falando aqui: olha, o que você quer fazer da tua vida, o que você quer se decidir do teu futuro, você quer ser meu discípulo, você quer seguir a minha vida sendo o meu discípulo. E Jesus vai usando cada um dentro das suas limitações. Deus usa cada um de acordo com aquilo que Ele vai colocando à disposição de Deus. E aí o que eu acho mais interessante, conforme a gente vai oferecendo e entregando ao Senhor, e a gente vai fazendo a nossa vida espiritual, e as coisas que a gente faz para Deus, elas vão tendo uma progressão. Isso é muito interessante. É por isso que você vê pessoas fazendo muito por Deus.
É por isso que você vê pessoas em que Deus usa tremendamente para fazer um montão de coisa, e outras pessoas que às vezes têm mais tempo de igreja, mas a vida nunca desata, a vida nunca vai. Por quê? Algumas pessoas vão entregando para Deus o que tem, tendo pouco. Tem pouco, mas coloca nas mãos do Senhor. Lembra daquela mulher no Antigo Testamento que falou: mas eu só tenho isso. Aí o profeta, aí eu acho interessante, né? Que o profeta fala assim: então me dá primeiro. Querido, qualquer pessoa hoje em dia, você está lá passando fome, está com dificuldade, só tem lá 2 coxinhas de frango, né, 2 colheres de arroz e um bocadinho de feijão. Aí aparece um profeta de Deus na tua casa, fala: o que você tem aí? Aí tu tem 3 filhos, tem 2 coxas, e aí ia dar briga, né? Imagina, uma situação de hoje, aí aparece um profeta lá: o que você tem? Me dá primeiro. Tu vai botar o cara para correr, ainda bota batendo. Aquela mulher, acho que ela parou para pensar: olha, o que eu tenho aqui, eu só tenho um filho, mas o que eu tenho, a gente vai comer e vai morrer. Faz para mim primeiro. Ali a fé dela estava sendo testada. E aí ela colocou aquilo aos pés do Senhor. Você tem pouco? Coloca esse pouco para Deus. E aí depois a palavra de Deus diz que não faltou nada para ela. Assim acontece na nossa vida. Se a gente quer colocar as coisas na nossa mão, fazer do nosso jeito, fazer o que a gente acha que tem que fazer as coisas do jeito que a gente pensa que tem que fazer, até o que a gente tem será tirado. Agora, aquele que não tem e diz para Deus: Deus, eu não tenho, só o que eu sei é isso. Uma vez eu fui assistir uma pregação numa igreja, e aí o camarada estava pregando e o outro foi do lado e leu a Bíblia. Aí eu achei aquilo estranho, né? Porque o cara ia pregar, mas aí tinha um outro que estava lendo a Bíblia por ele. E ele começou a pregar em uma palavra assim que tocou no meu coração, uma mensagem linda, muito usada por Deus. E aí eu falei assim: poxa, eu não estou acostumado a ver isso, né? Por que pediu a outra pessoa para ler a Bíblia? Ah, porque eu não sei ler, eu sou analfabeto. Me deu uma vergonha de mim mesmo. Me deu uma vergonha de mim mesmo. O cara é analfabeto, o outro lia para ele, mas o cara pregou a palavra. O cara sabia o texto, o cara falou de contexto histórico. Onde que ele leu isso, ele não sabe ler. Senhor, eu não sei. Senhor, eu tenho muito pouco. Senhor, eu sou muito fraco. Assenta e coloca isso para Deus. Assenta e coloca o que você tem para Deus. Senhor, eu só tenho uma botijinha com a farinha, eu só tenho uma botijinha com azeite. É só isso que eu tenho, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada que oferecer. Como é que eu vou sanar a fome do mundo? E Deus não quer que você mate a fome do mundo. Deus quer que você ajude as pessoas que Ele colocar no teu caminho. A tua tarefa é ir solucionando os problemas daqueles que estão no teu caminho. Ah, pastor, mas é muito difícil. Mas é uma luta. Quem disse que não vai ter? Se você não tiver luta com Cristo, você vai ter luta sem Cristo. Todo mundo vai ter luta. É porque às vezes as redes sociais, né, o Facebook, essas coisas, a gente tem uma ideia só das pessoas sorrindo, né, só das pessoas viajando, só dos momentos felizes das pessoas. Mas a gente não tem noção da vida que aquelas pessoas estão tendo nos momentos alternados, sabe, nos intervalos entre uma situação e outra. Assenta para colocar primeiro. Faz uma reflexão. Querido, ter objetivos espirituais. A gente precisa de objetivos na nossa vida profissional, a gente precisa de objetivos na nossa vida sentimental, e a gente precisa de objetivos na nossa vida espiritual. Não é simplesmente sair fazendo as coisas,
A gente precisa ter um objetivo na vida espiritual. Eu quero me alimentar da palavra, eu quero que Deus vai me enchendo, eu quero crescer, eu quero fazer discípulos, eu quero levar a palavra para alguém, eu quero poder ser útil para alguém, para Deus, e ajudando as pessoas que Deus colocar no meu caminho. Lembra da oração de Jesus? Quando Jesus falou assim: Senhor, nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu. Muita gente se perdeu naquela época. Mas qual foi a alegria de Jesus naquela oração com Deus? Aqueles que Deus colocou no caminho dele, aqueles que Deus colocou para ele, esses ele não perdeu. Ele não perdeu essa chance. Ser discípulo de Jesus Cristo, querido, é agir assim. Ser discípulo de Jesus Cristo é saber aproveitar a oportunidade com objetivos espirituais. E ter objetivos espirituais não é agir sem pensar, não é fazer as coisas sem planejar. Certa vez os discípulos queriam expulsar um demônio, não conseguiram, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, a gente não conseguiu lá, a gente tentou, mas não conseguiu expulsar o demônio. Por que a gente não conseguiu? Porque essa caixa de demônio não sai sem jejum e sem oração. Então você vai ficar esperando o demônio aparecer na tua frente, para você falar para o demônio: demônio, espera um pouquinho, que eu vou ali dar uma jejuada e dar uma orada, daqui a pouco eu volto aí para expulsar você dessa pessoa. Não faça isso. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando: se você não tiver uma vida de jejum e oração, se você não tiver uma vida de abnegação, se você não tiver uma vida onde você vai renunciar a coisas, e por isso você precisa se assentar, porque tem coisas que você precisa deixar. Hoje uma pessoa vem pedir conselho: o que eu faço com a minha vida que está assim, assado? A pessoa está começando a se envolver com alguém que é casado. Pessoal, primeira coisa, bloqueia a pessoa no WhatsApp, bloqueia a pessoa no Facebook, bloqueia a pessoa, diz a pessoa assim: ó, foi bom te conhecer, mas eu não quero mais contato. Ah, mas eu gosto, mas por quê? Tem que tomar uma decisão. A vida da gente depende de escolhas. Então lá na frente, paga o preço. Você está disposto a pagar o preço da escolha que você vai fazer? Ah, não, mas já está bom, mas está isso, está aquilo. Larga, bloqueia, corta. A Bíblia ensina, eu mandei um versículo para ela que fala, né? Sujeitai-vos a Deus. Primeira coisa, se assentar para planejar, sujeita a Deus. Sujeitou a Deus, colocou tua vida nas mãos do Senhor, entregou tua vida nas mãos de Deus, disse: Senhor, minha vida é tua, toma conta, o Senhor toma a direção. Sujeita a Deus. Aí depois você resiste o diabo. Tem gente que quer, sabe, ficar brincando e tá feliz da vida. Não dá. A vida espiritual, a gente tem que ter objetivos, e nesses objetivos espirituais a gente não pode ficar negociando, brincando com o diabo, porque, querido, a colheita, ela vem feroz. Ela vem feroz. E aquilo que a gente aprendeu aqui um tempo atrás, não sei quantos se lembram, que a gente tentou resumir o que é pecado. Pecado, tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado, significa que você está buscando em qualquer lugar aquilo que Deus poderia te dar e você está negando. Né? A pessoa busca no sexo uma satisfação em que Deus tem um relacionamento ideal. Presta atenção, Deus não tem pessoa ideal para ninguém. Deus tem um relacionamento ideal. E o namoro serve para quê? Para saber se aquela pessoa com quem você está se relacionando bate com o relacionamento ideal de Deus. Entenderam isso? Deus não existe esse negócio de metade da laranja, não é bíblico. Não é bíblico esse negócio: ah, fulano é metade da minha laranja. Não existe. Você é uma laranja inteira e você vai encontrar alguém que é uma laranja inteira. Vocês vão se espremer e fazer um suco. Agora, existe a Bíblia, ela traça um relacionamento ideal. E o relacionamento ideal de Deus tem que ter respeito, tem que ter compromisso, tem que ter objetivo em comum, tem que estar remando na mesma direção, tem que estar no mesmo sentido. Relacionamento ideal. A Bíblia tem um relacionamento ideal. E aí você vai namorando e você vai vendo se tudo se encaixa para que aquele relacionamento que é ideal de Deus, aquela pessoa vai contigo.
Se não corta, se não para, se não deixa. Assentar-se para calcular o que você vai oferecer para Deus, como é que será a tua vida que você vai entregar para Deus, é pensar nisso. Senhor, qual é a vida ideal que o Senhor tem para mim? Qual é o teu chamado para a minha vida? E aí, Deus, eu vou começando a largar coisas. Deus, eu quero deixar coisas, eu quero abandonar coisas. Deus fala contigo. As coisas que Deus falou comigo, que era para eu abandonar, talvez não sejam as mesmas coisas para você. Sabe por quê? Porque você tem uma outra história de vida. A minha história de vida é diferente da sua. Talvez Deus tenha conversado contigo e tenha dito para você: olha, isso daqui é ruim para você, ou essa outra coisa aqui é ruim para você. E é nesse assentar-se com Deus que você vai chegar à conclusão. É nesse assentar-se com Deus que você vai agir pela fé. Agir pela fé é isso. Agir pela fé é parar para pensar. Agir pela fé é entregar as coisas na mão de Deus. Agir pela fé é assentar, é calcular, é planejar, é sujeitar-se a Deus. Agir pela fé é sujeitar a Deus. Senhor, minha vida está difícil, estou precisando de um milagre na minha vida. Todos nós precisamos de milagre. Amém? Eu preciso, você precisa, amém? E eu creio que o nosso Deus é um Deus de milagre. Deus opera milagres. E Deus quer fazer milagre na nossa vida. Então, diga para Deus: Senhor, minha vida precisa de um milagre, eu quero um milagre. Tem gente que pensa que agir pela fé é não raciocinar, é não pensar. Não é assim. A vida cristã não é ser discípulo de Cristo. Não é assim. Porque as coisas, elas não vão acontecendo sempre da maneira como a gente planeja. Quem dera, né, se a gente tivesse o controle de tudo que acontece com a gente. Sempre tem um dia que as coisas fogem ao nosso controle. Por mais que a gente seja dominador, por mais que a gente seja centralizador, por mais que a gente pense, né, não, eu estou controlando a situação, eu estou dominando isso. Chega uma hora que você pensa que estava dominando, a coisa começou a fugir. A gente não tem domínio total, só tem um que tem um domínio total. É o Senhor. Ele tem domínio total. Então eu preciso estar o quê? Sujeito a Ele. Se eu não estiver sujeito a Ele, não vai adiantar. Mesmo eu frequentando a igreja, mesmo eu frequentando atividades na igreja, eu vou ter sempre aquele momento da fé estremecida. Eu vou ter sempre aquele momento da fé que está balançada. Senhor, a gente pode ter situações na nossa vida em que a gente está muito triste, em que a gente está abatido, mas a gente não pode desanimar, a gente não pode entregar os pontos, a gente não pode desistir dos nossos objetivos espirituais. Sujeitou a Deus? Desista, acredita que o Senhor vai fazer e Ele vai operar. Paulo, ele fala sobre isso. Eu posso me sentir, sabe, entristecido, mas eu não posso entregar os pontos. Eu posso enfrentar situações em que as coisas não vão acontecer como eu queria que acontecesse, mas isso não vai tirar o meu ânimo, isso não vai tirar a minha fé. E às vezes a gente quer que a nossa vida, a gente cria uma expectativa superdimensionada de determinadas coisas, e a gente quer que a coisa aconteça daquele jeito. Tem que ser daquela cor. É igual menina pedindo marido, né? Tem que ser daquela altura, aí pede a cor do cabelo, pede a cor dos olhos, tem que ser sarado. Aí Deus vai e coloca o mais baixinho, o cabelo nem tão, né, o olho mais escuro. Às vezes Deus coloca situações diferentes daquilo que a gente pensava. Bem gordinho. Às vezes um pouquinho mais gordinho, não tão sarado. Né? A pessoa é malhada, mas é que o músculo desceu, veio para cá. Eu estou nessa situação, que na virada do ano
o músculo estava todo aqui, agora ele está concentrado aqui. Mas eu esse ano vou espalhar ele de novo. Por enquanto ele está concentrado aqui, a camisa está até para fora da calça para não ficar aparecendo muito. Não é porque ele concentrou, eu relaxei, aí o músculo concentrou aqui. Não é aquilo que você esperava. Porque não existe pessoa ideal. Não existe a coisa ideal. Existe o que Deus tem planejado para a tua vida. É Deus. E às vezes aquilo que para nós foi algo que a gente pensou que foi muito ruim. Ah, Deus, eu não queria que acontecesse na minha vida, eu tinha planos de fazer isso, fazer aquilo. Mas às vezes é assim que Deus quer que você abençoe pessoas. Às vezes é daquele jeito que Deus quer que você vá abençoar outras pessoas. Às vezes é daquela sua dificuldade que existem pessoas que não sabem fazer o que você faz, mas você identificou a dificuldade. E quando você identifica a dificuldade, por que você identificou a dificuldade? Porque você se assentou. Por que você identificou a tua fraqueza? Porque você se assentou antes. Por que você identificou até onde você pode ir, até onde você não pode ir? Porque você assentou antes. Por que você identificou que determinadas coisas para você são fortes demais, vão te levar a pecar? Porque você assentou antes. Fazer as coisas atabalhoadamente, de maneira desesperadamente falando, só nos leva ao desastre. Tem um ditado que diz, baseado em alguns versículos bíblicos, o que é combinado não sai caro. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que foi feito trato, Jesus ele tem uma parábola que ele fala isso, vou te pagar tanto. Aí para o outro ele, vou te pagar tanto, para o outro vou te pagar tanto. 3 valores diferentes. No final, aquele que recebeu menos, na hora de receber o pagamento, começou a reclamar. Mas, poxa, eu trabalhei mais, o senhor está me pagando menos. E aí o rei fala o quê? Mas eu combinei contigo, eu estou te pagando o que eu te prometi. Porque o que é combinado, não tem reclamação. Foi tudo combinado, foi tudo acertado. Querido, caminhe a tua vida com Deus. Amós 3,3. Viva da tua vida com Deus como Amós 3,3. Poderão andar 2 juntos se não houver entre eles acordo? Vá fazendo teus acordos com Deus, vá conversando com Deus, vá explicando para Deus, vá mostrando para Deus que você não tem noção como Deus fica feliz com isso. Você não tem noção como Deus faz mais pela gente do que a gente imagina quando a gente coloca as nossas dificuldades nas mãos de Deus. Quando a gente pega a nossa panela vazia e coloca, Senhor, a minha panela está vazia. Quando a gente pega o nosso coração, abatido, sofrido, e fala, Senhor, o meu coração está abatido e sofrido. Quando você pensa antes, quando você faz o trato antes, quando as coisas são feitas com acordo antes, não vai ter aquela murmuração, não tem reclamação, não existe aquela coisa, Deus me abandonou, Deus me largou, Deus não quis saber de mim, Deus não me abençoou, Deus não gosta de mim. Você não vai ver os discípulos, querido, na cadeia. Você vai ver no livro de Atos alguns apóstolos sendo presos. Vocês não vão ver eles na cadeia dizendo, Deus me abandonou, por isso que eu estou preso. Não tem isso, procura aí. Faça o compromisso de ler o livro de Atos, procure, você não vai ver isso. Você vai ver eles saindo da cadeia dizendo, glória a Deus que eu fui preso por causa do nome dele. Deus me deu o privilégio de ser preso por causa do nome dele. Isso vai na contramão do mundo. Ser crente aí na contramão do mundo. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios dizendo, Deus chama as coisas loucas. Mas ser um louco por Jesus não significa fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Significa parar antes e dizer, Deus, olha, eu vou te seguir. Eu vou negar essas coisas aqui. Ou então você não sabe o que você vai negar? Deus, na minha caminhada, vai me mostrando o que eu preciso deixar. Vai me mostrando as pessoas que o Senhor quer me separar. Porque às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus nos afasta de determinadas pessoas por causa do Salmo 1. Por causa do Salmo 1, para que o Salmo 1 se torne realidade na nossa vida. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores,
Você leu o Salmo primeiro lá. Para que isso se torne realidade, a gente tenha a bem-aventurança do Salmo primeiro. Deus quer que a gente se afaste de determinadas pessoas. Deus quer que a gente mude determinados ambientes. Deus quer que a gente troque determinadas situações que a gente está corriqueira. É comum a abnegação, assentar-se para colocar diante de Deus: Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu deixe para caminhar contigo. Mas faça igual Jacó, agarre e não deixe, não perca a tua bênção. Lembra que eu falei de pecado? O que é pecado? É tudo aquilo que você tenta fazer deixando algo que Deus já está preparado para te entregar. Mas aí você busca na tua carne, você busca, sabe, no reino material, aquilo que Deus preparou para você, e você, a tua bênção estava pertinho de chegar, mas você não aguentou, você não resistiu. E por que você não resistiu? Porque faltou assentar primeiro, faltou parar antes. Você sabe, querido, você sabe exatamente aquilo que ofereceu o Senhor. Você conhece as suas limitações. Eu não posso. E por mais que eu tente conversar com você, te aconselhar, eu não sei as tuas limitações. Eu não sei as tuas fraquezas. Até porque a gente tem muita dificuldade de falar as nossas fraquezas. A gente tem muita dificuldade em ser sincero para mostrar as nossas fraquezas. A gente sempre tenta esconder as fraquezas. A gente sempre tenta, a gente cria na nossa vida, ao longo da nossa vida inteira, proteção para as nossas fraquezas. A gente vai criando fortalezas para as nossas fraquezas. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo é um ponto fraco, então a gente cria uma fortaleza protegendo. Então é muito difícil você saber qual é a fraqueza da outra pessoa. Muito difícil. Você não conhece a fraqueza da outra pessoa, mas Deus conhece. E você conhece a sua fraqueza. Então coloque a sua fraqueza diante de Deus. Coloque o seu problema, assente-se e siga. Assente-se antes, pare antes, planeje, mas não deixe de seguir o Senhor. Algumas coisas você vai deixar, algumas coisas você vai parar, algumas coisas você vai ter que mudar, algumas coisas Deus vai movendo em você para fazer diferente. Caminhando com Deus vai acontecer isso. Isso é a natureza de quem caminha com Deus. Isso é a realidade de quem caminha com Deus. A gente vai deixando coisas, a gente vai mudando coisas, porque é assim que se melhora. A gente jamais vai conseguir melhorar para Deus, filho, se a gente não fizer uma caminhada com Ele, se a gente não caminhar a jornada com Ele. Viver pela fé requer mais do que apenas tomar uma simples atitude, fazer simples coisas. Viver pela fé é viver confiando em Deus e sabendo que aquela dificuldade que você colocou nas mãos do Senhor, Deus ele vai dar um jeito de suprir. Aquela carência que você tem, que você colocou nas mãos do Senhor, pode deixar que Deus vai trabalhar isso, e um dia você vai olhar para trás e você vai dizer: valeu a pena seguir o Senhor, porque aquilo que eu ofereci, que era a minha fraqueza, que era a minha dificuldade, hoje eu vejo que Deus solucionou isso tudo na minha vida. Hoje eu vejo que Deus supriu isso na minha vida. Nem sempre Deus vai suprir do jeito que você imagina. Deus é um Deus que surpreende. Eu olho para a minha vida hoje, e a gente sempre procura fazer um balanço da vida. Quantas surpresas Deus não já fez na minha vida? Quantas pessoas Deus não trouxe de surpresa para a minha vida? Quantas coisas Deus não me surpreendeu? Mas para eu saber que Deus me surpreendeu, mas fez, estão entendendo? Deus me surpreendeu, mas eu vejo que Deus fez. Não foi aquilo exatamente como eu pedi, não foi aquilo exatamente como eu falei, mas eu reconheço que Deus fez. Estão entendendo? Deus me surpreendeu, mas eu reconheço que Deus fez. Por quê? Porque lá atrás eu me assentei e coloquei tudo diante de Deus. Por isso que hoje eu olho para trás com gratidão. A gratidão só vai se tornar realidade na tua vida quando antes você se assenta e coloca nas mãos de Deus. Porque aí depois de um tempo,
você olha para trás, para aquele momento que você se assentou, e você vê quanta coisa Deus fez na tua vida. O problema é que muita gente se afasta, muita gente abandona o Evangelho, muita gente larga a igreja, muita gente para de trabalhar para Deus, é porque ele nunca se assentou, é porque ele nunca colocou diante de Deus, é porque ele nunca confiou em Deus. E aí quando ele olha para trás, o que ele vê? Um monte de coisa trabalhada, um monte de tropeço, um monte de dificuldade, um monte de escândalo, um monte de gente que escandalizou, um monte de gente que maltratou, um monte de gente que fez coisa ruim. Não vai ter como ter gratidão. Aí ele abandona. Aí ele abandona o Evangelho. Por quê? Como é que ele vai reconhecer que Deus surpreendeu? Como é que ele vai reconhecer que Deus ensinou? Hoje na escola bíblica que a gente estava falando, Davi, ele cresceu aprendendo com Samuel e com Saul. Com Samuel ele ia aprendendo as coisas como deveriam ser feitas. E com Saul, ele ia aprendendo como não deveria ser feito. Às vezes Deus coloca pessoas na tua vida que não é para te afastar do Evangelho, não é para te afastar da igreja, é apenas para você saber como não ser um cristão. Porque a Bíblia diz assim que os escândalos eles vão acontecer, mas ai daquele por intermédio de quem vê o escândalo. Quanto mais maduro a gente for, menos escandalizado a gente fica. Deus, Ele está preocupado com a nossa vida profissional, com a nossa vida sentimental, com a nossa vida espiritual. Deus está preocupado com os nossos relacionamentos, seja os nossos relacionamentos amorosos, seja as nossas amizades. Deus está preocupado. Mas se você não se assentar para avaliar o que pode dar para o Senhor, e se pode dar, porque às vezes a gente faz muita promessa de tolo, a gente diz para Deus que vai dar aquilo que a gente não pode dar. Não seja tolo, ofereça aquilo que você sabe que você vai dar. A colheita ela vem, e aí é igual, é mais fácil a gente usar a metáfora do casamento, né? A gente usar o símbolo do casamento. Porque quando duas pessoas casam e uma delas apenas se assenta, está planejando, está pensando, a outra pessoa, o que está fazendo? Zombando até do planejamento daquele. Mas aí se casam a si mesmo e começam a viver a vida. Aquela pessoa que está se assentando, está colocando diante de Deus, vai chegar uma hora que ela vai se frustrar e o casamento não vai dar certo. Por quê? Porque Amós 3,3 vai dizer, para andar dois juntos, tem que estar em pleno acordo, tem que estar num acordo completo, senão não dá para caminhar junto. Vai chegar uma hora que eles vão ficar distantes um do outro. Para pensar junto, para analisar junto. Deus tem um relacionamento ideal para a tua vida, seja na tua vida sentimental, seja profissional, seja no hall de amigos. Deus tem o melhor para você. Mas o que você precisa fazer? Assente-se antes. Vai começar, né? Hoje é dia 6 de janeiro de 2019. A gente vai começar a primeira semana cheia, né, do ano, né? Que hoje é o 6º dia, então essa semana ficou bem capenga no ano, né? Uma parte do outro ano, uma parte desse ano. Agora não, agora vai ser uma semana, a primeira semana cheia só do ano 2019. Você já se assentou para entregar essa semana nas mãos de Deus? Você já parou para entregar esse ano nas mãos de Deus? Há uma estatística que a gente, todo ano a gente fala isso aqui, né? Há uma estatística que diz que em março são no máximo 85 dias, segundo a estatística, para as pessoas se lembrarem das promessas que fizeram no final do ano. Depois desses 85 dias, mais de 90% da população não se lembram mais das promessas que fizeram na virada do ano e estão fazendo as mesmas coisas que faziam no ano anterior. Se você fizer a mesma coisa que você faz sempre, você vai ter sempre os mesmos resultados. A semana do ano está começando. Assente-se para entregar essa semana nas mãos do Senhor.
O que você tem na tua vida? Senhor, a minha vida é essa aqui. Eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Ou então, Senhor, a minha vida é essa aqui. Eu não tenho nada. Mas que seja isso. Ninguém nunca tem nada, né? É igual o pobre quando antes da tempestade. O pobre vive a vida inteira dizendo que não tem nada. Aí vem a tempestade e leva tudo que ele tem. Perdi tudo. Ué, mas não tinha nada. Vivia reclamando que não tinha nada. Mas a tempestade veio, a água e levou tudo que tinha. Então não tinha nada. Então tinha alguma coisa. Seja grato, seja sincero e reconheça aquilo que Deus colocou. Não é igual ao outro. Não se compare. Não tente criar na tua vida parâmetro em cima de fulano, em cima de Beltrano. Você tem a tua vida, Deus deu para você essa tua vida, e essa tua vida você tem que colocar nas mãos de Deus. E seja grato. Sabe por quê? Quando você fica se comparando com o outro, porque o tênis do outro é melhor, porque a camisa do outro é melhor, porque o cabelo do outro é melhor. Cara, você está desprezando algo que Deus está te dando. Você está desprezando algo que foi sacrificoso para Deus, para proporcionar para você. Você está sendo ingrato com aquilo que você tem. Não é igual ao outro, mas não significa que é pior. Então aprenda a colocar isso diante de Deus. Ninguém nunca tem nada. A gente sempre tem alguma coisa. Assente-se para calcular. Calcule o que você tem e diga: Senhor, é isso que eu tenho. Ainda que seja uma botija de azeite, uma botija de farinha. Mas, Senhor, é só isso que eu tenho. Eu não sei quanto tempo vai durar isso, mas é isso que eu tenho. E o que eu tenho, eu te ofereço. Está disposto a fazer isso nesse início de ano, querido? Então hoje é o dia. Fique de pé, querido. Curva a sua cabeça.